Dando continuidade, meus amigos, meus alunos, para mais uma parte da nossa disciplina de Gestão Aplicada 2, no sábado à tarde, hoje, dia 16 de janeiro de 2021, pelo CEPEP. Nós estamos aqui com a turma Itapipoca 19, de Eletrotécnica, os melhores. Para mim, professor Eric Brasil, é sempre uma honra estar com vocês. Tratamos da gestão com a visão mais da engenharia de produção, mas agora nós vamos trazer uma abordagem que ela é mais humanizada, certo? Isso é importante para definir os novos patamares do gerenciamento, inclusive na realidade prática, porque você não lida só com máquinas, só com equipamentos, só com ferramentas, ou só com processos, ou só com procedimentos. Você lida também com pessoas, você lida também com o ser humano. E para desespero de muitos empresários e empregadores e patrões, o ser humano não é um robô automatizado, que ele pode programar, um robô que não reclama, que não sente cansaço, que não adoece. O ser humano ele é um ser biológico, emocional, psicológico, né? Então, existe a maneira ou as maneiras mais éticas de se tratar ou de lidar com o ser humano. Eu, por exemplo, sou professor e lido com muita gente, com muitos seres humanos, com meus alunos. Eu não venho de qualquer jeito, falando qualquer coisa, em qualquer tom, né? Eu sou um pouco mais aberto para a conversação, quando eu preciso ser um pouco mais autocrático, autoritário, é apenas nos momentos de prova ou de avaliação, ou quando a coisa tende a sair dos eixos, né? Mas, em geral, a gente tem uma relação muito próxima, de muito respeito, de muita camaradagem, né? E desenvolvemos um clima muito saudável, muito salutar aqui na sala de aula, seja a sala de aula virtual, seja a sala de aula presencial, certo? Muitos empresários têm dificuldade de lidar com essa parte, porque dizem, se eu estou pagando o seu salário, eu posso exigir de você. Tudo bem, pode exigir, mas não tudo, né? Não pode exigir o desvio de função, não pode exigir a exaustão, não pode exigir aquilo que, de certa forma, mina a sua saúde física, psicológica, emocional, principalmente no longo prazo, né? Porque tem algumas coisas que você aguenta hoje, amanhã, mas que você não aguenta meses ou anos a fio. Então, assim, há que se ter uma certa tratativa correta para que você tenha uma saúde no ambiente de trabalho, saúde ocupacional, né? Tem aí a disciplina que eu acho que vocês já fizeram, higiene e segurança no trabalho, certamente vocês falaram muito sobre essas questões, sobre a ergonomia, sobre a questão de normas, mas também a questão da insalubridade, da periculosidade, né? E de preservar a integridade física, a integridade moral, a integridade psicológica, a integridade moral dos trabalhadores, dos profissionais, que somos nós, que são vocês, certo? Por isso que aqui vem uma abordagem diferenciada, que é a abordagem humanizada. Então, tem a figura de um cidadão chamado Elton Maio, diferente lá do Frederick Taylor, que era engenheiro, e do Henri Fayol, que também era engenheiro, e ambos também administradores, nós temos agora na administração, na gestão, a figura de um psicólogo. Isso mesmo, um psicólogo, Elton Maio, e vários outros, como Abraham Maslow, certo? Nomes que são ligados à psicologia aplicada, à psicologia organizacional no ambiente empresarial. Aqui eu não estou falando da psicologia clínica, no sentido de atender, né, a doenças psicológicas somente. Eu estou falando principalmente no estudo sistemático da administração, tendo a psicologia como uma ferramenta, inclusive para aumentar a produtividade, inclusive para melhorar as relações de trabalho, inclusive para ajudar a conciliar conflitos, ou mesmo entender as necessidades reais do ser humano. Antes havia uma visão mais mecanicista, uma visão mais fria das relações de trabalho, certo? E hoje nós já temos uma visão que é uma visão mais próxima da realidade do que de fato é o ser humano. E aí uma pergunta que vem, né, dentro dessa abordagem humanizada.
As condições de trabalho influenciam a produtividade? Por exemplo, uma fábrica mal iluminada, quente, barulhenta, pode comprometer a tua produtividade, né? Tua saúde, teu bem-estar, e no longo prazo pode causar doenças que muitas vezes nem são percebidas de imediato. Não é assim? Então, as condições de trabalho influenciam. Por isso que o Elton Maio ele fez pesquisas nas empresas. Uma das pesquisas foi feita lá nos Estados Unidos, em Chicago, num bairro chamado Hawthorne. Daí o experimento de ser chamado experimento de Hawthorne. Ele fez uma pesquisa para identificar esses fatores sociais, fatores do ambiente, né? A iluminação, a insalubridade, ou tudo aquilo que influencia o trabalhador, se isso influencia também a produtividade. Então, essa abordagem aqui, ela traz o foco que é no ser humano. Não é só um foco na tarefa, não é só um foco na estrutura da empresa, não é só um foco nos resultados, é um foco na pessoa, no ser humano e nas necessidades do ser humano. A necessidade humana é diferente da necessidade de uma máquina. Uma máquina precisa de manutenção, precisa ser calibrada, lubrificada e pode ter uma certa durabilidade, uma certa vida útil, dependendo das condições de uso, necessita, né, claro, de cuidados. Mas os cuidados destinados ao ser humano não são apenas cuidados materiais. Existem muitos outros que nós vamos estudar, porque na visão humanizada da administração, também podemos falar da motivação do homem social. Então, o ser humano, ele não busca apenas recompensas materiais, como antes se pensava, se achava. O Taylor tinha boa vontade, mas ele achava que te pagando bem, isso era suficiente. Te dando uma recompensa material, isso era suficiente. O Fayol também acreditava que oferecendo uma recompensa, olha, trabalhe, se esforce, faça o melhor, que no final do ano você vai ganhar um bônus, ou vai ganhar uma ceia de Natal, ou vai ter um aumento salarial. Né? É claro que tudo isso é muito importante, mas no longo prazo a gente vai percebendo que isso não basta, ou que isso não é o suficiente. Existem outras coisas, certo? Que podem motivar, que podem estimular o trabalhador, o colaborador. Eu tenho um amigo que ele ganha bem, ele trabalha como gerente comercial e ele chega a ter um salário de R$ 20.000 por mês, às vezes mais, certo? Só que ele já calejado do trabalho, já cansado, ele disse, Éric, eu trocava esse trabalho onde eu ganho R$ 20.000 por um emprego que eu tivesse mais paz, mais sossego, onde o salário fosse de 5.000. Né? Então, ele trocaria um salário de 20.000 por um salário de 5.000, desde que as condições de trabalho ali fossem condições que preservassem mais a saúde psicológica e emocional dele. Assim ele falou. E isso nos remete a essa teoria e essa abordagem mais humanizada da administração dessa necessidade. Então, muitas vezes, você recebe uma pressão muito violenta, uma cobrança muito violenta, a empresa é competitiva demais e você respira trabalho, você leva trabalho para casa, você trabalha final de semana. Eu estou trabalhando aqui final de semana, né? Mas, enfim, você sonha com trabalho, né? Então, às vezes, você se transforma num viciado em trabalho e isso, no longo prazo, acaba minando muitos aspectos da tua vida social, muitos aspectos da tua saúde, né? Física, psicológica, emocional. Então, isso precisa ser bem observado. E uma coisa que às vezes parece nada, mas que faz toda a diferença, a empresa, o patrão, o chefe, esquecem de motivar as pessoas com coisas simples, te tratando com respeito, te tratando com dignidade, valorizando o teu trabalho, no momento certo dizendo muito obrigado, mesmo que ele esteja te pagando, mas dizendo muito obrigado, seu trabalho é muito valioso, é muito importante para a nossa organização. A empresa está nesse patamar porque tem a sua presença aqui.
né? Algumas empresas entendem isso e fazem algumas premiações nesse sentido. E isso não é dinheiro, isso é reconhecimento, é uma outra coisa. Algumas homenagens, certo? Pode parecer bobagem, mas isso faz toda a diferença, principalmente no longo prazo. E tem uma coisa interessante também no ser humano. O ser humano, ele não vai para a empresa só para trabalhar. O ser humano vai para a empresa também para ter vida social. Nós não temos vida social apenas na família, apenas entre os amigos. Não, às vezes a gente tem também no ambiente de trabalho. A gente acaba criando relações de amizade, de camaradagem, claro, dentro do profissionalismo, mas ali você se sente útil, você se sente parte da sociedade. Né? Isso é muito importante. A gente verifica isso de maneira muito evidente em pessoas que são excluídas da sociedade, recebem uma oportunidade de trabalhar, não só pelo dinheiro, mas também de se sentirem parte daquela sociedade, daquele grupo. Né? Isso é importante, isso é valioso para o ser humano. Há também as questões que dizem respeito às características de cada um. Então, uma coisa que Napoleão Bonaparte falava já há muito tempo atrás e que cabe um pouco nessa abordagem é de que não existe um mau soldado. O que existe é o mau general. Ou seja, não é que o funcionário ele seja ruim ou incapacitado, é que às vezes ele é posicionado, alocado ou lotado na função errada. Então, de repente, você é uma pessoa muito comunicativa, você é uma pessoa muito sociável, você é uma pessoa que gosta muito de interagir com o ser humano e te colocam para trabalhar num setor isolado, numa sala fechada, o dia todo. A tua produtividade tende a cair, a diminuir. Os teus resultados também. Se, por outro lado, você é uma pessoa muito reservada, uma pessoa tímida, uma pessoa que gosta de ficar um pouco mais concentrada, uma pessoa que gosta de ficar mais isolada, e se eu botar você para trabalhar num ambiente barulhento, repleto de movimento, onde tem que interagir com muita gente o tempo todo, você também vai ter um rendimento fraco. Aí, nesse caso, seria melhor que eu te colocasse num setor mais isolado, onde você pudesse se concentrar e pudesse ter uma rotina e pudesse ter um resultado maior, um resultado melhor. Não é assim? Tem gente que gosta muito de números, de cálculos, de matemática, de raciocínio quantitativo, e aí, às vezes, ele é posicionado no setor onde não tem nada disso. O rendimento dele não é tão bom. Por outro lado, se eu colocasse ele no setor onde essas habilidades são necessárias, ele seria muito mais produtivo. Então, às vezes, você tem uma empresa ou dentro de uma empresa, as pessoas posicionadas nos cargos e nas funções erradas. Né? Isso também passa pela questão de uma administração mais humanizada, de perceber isso. É por isso que hoje as empresas tentam fazer rodízios dentro das funções, para que a gente possa perceber vários departamentos, de repente identificar aí a empresa como um todo, mas ao mesmo tempo perceber qual é o departamento ou setor que você tem mais afinidade, ou que você rende bem mais. Não é assim? Então, nós temos condições de desenvolver um pouco mais esses conceitos nessa abordagem humanizada. O Roberto está dizendo que vai ali na praia, né? Levou muito ao pé da letra essa questão humanizada. Não foi nesse sentido que eu quis dizer. Mas uma coisa que a psicologia aplicada vem mostrar para a gente, e que nós vamos ter a oportunidade de aprofundar mais amanhã, mas que eu já vou mostrar a prévia para vocês, são as necessidades humanas, certo? Então, o ser humano ele é um ser bem amplo. O ser humano ele tem vários tipos de necessidades, vários tipos de busca. Então, nós, muito embora tenhamos direitos iguais, ou devamos ter, nós não somos iguais. Cada um, né, tem as suas necessidades. Mas, em linhas gerais, o ser humano tem essas necessidades conforme o psicólogo Maslow. Abraham Maslow criou a hierarquia das necessidades humanas. E aí essas necessidades, nessa abordagem, existem outras, mas nessa falam de necessidades que têm a ver com a fisiologia, ou seja, necessidades fisiológicas, necessidades de segurança,
necessidades sociais, necessidades de estima ou de status e necessidades de realizações pessoais ou de autorrealização. O que cada uma dessas necessidades quer realmente dizer para a gente? Bom, em primeiro lugar, o ser humano ele tem necessidades fisiológicas. O corpo humano tem necessidades fisiológicas. Você precisa se alimentar, você precisa descansar, você precisa ir ao banheiro, você precisa de uma série de elementos para manutenção da sua fisiologia, do seu corpo, da sua saúde. Então, não adianta nada eu dizer que você vai ganhar 50 mil reais por mês, mas que não vai ter o direito de almoçar nem de jantar. Tem gente que até aceitaria, né? Mas, enfim, não é muito bom para a saúde. De nada adianta eu dizer que você vai ganhar 70 mil reais por mês se eu não te dou o direito de ir ao banheiro. Tem gente que até aceitaria, né? E sujava as calças, mas isso não é muito bom. De nada adianta eu dizer que eu vou te pagar 100 mil reais se eu não te dou o direito ao repouso. Tem gente até que aceitaria, mas sei lá por quanto tempo. Então, são coisas básicas que precisam ser satisfeitas para que o ser humano esteja bem. Essas são necessidades fisiológicas e que precisam ser respeitadas pelo patrão, pela empresa, não é? Antigamente, isso não era muito bem observado, não. Mas, de uns tempos para cá, por conta da mudança na lei, na legislação, né, algumas exigências foram colocadas em prática. Tivemos alguns retrocessos, mas muita coisa avançou em relação à questão de observar as necessidades dos seres humanos. É por isso que, principalmente grandes empresas, tendem a ser fiscalizadas nessas áreas, né? Existe ali um banheiro adequado, ou se for na área rural, existe um banheiro químico, ou existe um ambiente adequado para você fazer as refeições, né? Existe um refeitório adequado, existe um espaço adequado, né? Nem sempre temos. E isso, se você tiver uma jornada muito exaustiva, existem condições, por exemplo, que você possa ter um momento de repouso, de descanso. Dependendo da situação, a sua fisiologia fica prejudicada, ameaçada. Isso, com certeza, você viu lá na disciplina de higiene e segurança do trabalho, mas que vinha aqui também para abordagem da administração respeito às necessidades fisiológicas do ser humano. É claro que não vamos também abusar, né? Tem gente que diz assim, eu preciso ir no banheiro, aí cada vez vai no banheiro e fica lá 40 minutos, mais 40 minutos, mais 40 minutos, e acaba não trabalhando. Quer dizer, também existe um outro lado, há que haver um equilíbrio nessas relações humanizadas, certo? Nem 8, nem 80. O ser humano ele não tem apenas necessidades fisiológicas, não, mas você precisa, por exemplo, se alimentar. Então, a partir do momento que você tem essa necessidade satisfeita, você está com a barriga cheia, você tem condições aí de sobreviver, você vai ter outras necessidades, como, por exemplo, a necessidade de segurança. Mais uma vez, você fez aí a disciplina de higiene e segurança, você sabe disso. De nada adianta você ir trabalhar, mesmo ganhando bem, se você ali se sentir intimidado, porque você vai lidar com muito maquinário e ali não tem a segurança devida para preservar a sua integridade física. Então, você pode trabalhar e perder um dedo, e perder um braço, e se acidentar, não é? Então, isso precisa ser trabalhado também, te dá uma certa segurança. A segurança não é só física, não. A segurança também é uma segurança psicológica e também uma segurança que diz respeito a outros aspectos. Tem empresas que não pagam em dia, que tem ali o dia de receber o dinheiro, o quinto dia útil do mês, por exemplo, mas aí chega no quinto dia útil, nada de salário. Passa um dia, passa 2, passa 3, passa 10, passa uma semana, passa 15 dias, vira outro mês, nada de salário. Isso é falta de segurança, porque você programou as suas despesas, né, a sua vida dentro daqueles prazos. Você pode até ganhar pouco, mas se você ganha sempre naquela data certa, você tem como se organizar. Se não ganha, fica difícil, né? O dinheiro que já era pouco parece ser menor ainda. Ou então não adianta. Eu conheço empresas que pagam bem, mas que
atrasam salários. Então, isso também gera insegurança. Então, preciso ter uma questão de proteção a esse aspecto da vida humana, mas também do ser humano como um todo, certo? Existem outras questões que também vão ser analisadas aqui, né? A segurança que você estabelece pode ser também a questão da segurança do ambiente, a segurança patrimonial, né? Quem trabalha em determinados locais sabe que aqueles locais podem ser invadidos porque são muito visados. Quem trabalha, por exemplo, numa agência bancária sabe que a agência pode ser assaltada, né? Então, ali existe a necessidade, aí sim, de uma segurança armada, mesmo que seja terceirizada para aquele ambiente. Então, existe a segurança do corpo, a segurança física, a segurança psicológica, a segurança da integridade patrimonial, inclusive, mas que envolve também a vida humana, certo? Tem muitos aspectos relacionados ao fator segurança. Então, colocando de uma maneira bem didática, é aquela história, eu estou com a barriga cheia, eu sei que eu não vou morrer no trabalho, pelo menos não espero que isso aconteça, aí eu passo a ter outras necessidades, como, por exemplo, as necessidades sociais. O ser humano ele tem necessidades como amor, amizade, família, comunidade, e na empresa ele acaba criando laços também, de coleguismo, de amizade, de sentimento de grupo, de equipe, né? E aquilo pode fazer muito bem, se for bem canalizado. Claro que tem gente que exagera, tem gente que falta com a ética e transforma aquelas relações mais importantes do que o trabalho, do que os resultados que tem que entregar. E não, você precisa ter um equilíbrio em relação a isso, certo? Mas você também precisa atender às suas necessidades sociais. Então, você está com a barriga cheia, necessidades fisiológicas satisfeitas. Você não vai morrer no trabalho, necessidade de segurança satisfeita. Você tem amigos, necessidades sociais satisfeitas. Quando você consegue satisfazer essas necessidades, você vai ter outras necessidades, como, por exemplo, a necessidade de estima, de autoestima, de um certo reconhecimento. Não é? Então, você trabalha durante tantos anos na empresa e você, de repente, tem a necessidade de ser reconhecido por aquilo que você fez, né? De ter alguma representação de status, quando, por exemplo, você é promovido de função, você era operador, agora é supervisor, quer dizer, você foi promovido, porque foi reconhecido. Tem a questão da autoestima também, certo? A gente precisa garantir que, do ponto de vista do ser humano, o ser humano seja melhor reconhecido. Tem profissões que, infelizmente, há um preconceito muito grande. Há um preconceito muito grande ao gari, há um preconceito muito grande a profissionais da limpeza, né, de serviços gerais. Parece que quando você veste aquela farda de serviços gerais, a pessoa já nem olha para você, você fica invisível, né? Isso precisa ser combatido, porque a gente precisa trabalhar a questão da autoestima, né? Se bem que a luta por emprego é tão acirrada que agora talvez isso mude um pouco mais. Eu me lembro que tinha profissões antigamente que não eram valorizadas e passaram a ter estima. Por exemplo, a profissão de carteiro, né? Ninguém dava nada pelo carteiro. Carteiro era uma profissão que não tinha tanto status assim. Hoje, você ser carteiro, nossa, é uma grande profissão, né? Tem um salário relativamente bom, condições de trabalho relativamente boas. Se eu passasse no concurso para carteiro, muita gente diz, né? Então, assim, a necessidade de valorizar aquela profissão, de ter estima em relação ao que você faz, ao que você desenvolve. Você está com a barriga cheia, você não vai morrer no trabalho, você tem amigos, você é respeitado e agora você tem outras necessidades, necessidades de realizações pessoais, de desenvolvimento pessoal. Eu sempre quis me formar em administração, eu sempre quis me formar eletrotécnico, eu sempre quis fazer um mestrado na área tal, ou eu sempre quis visitar uma empresa da minha área, por exemplo, essa área elétrica, né? Mas que fosse no estrangeiro, lá na Alemanha, lá na Itália, ou lá nos Estados Unidos, ou lá no Japão. Né? Eu tive a oportunidade de fazer essa viagem, conheci, e isso me realizou pessoalmente. Né? Então, você tem a barriga cheia, não vai morrer no trabalho, tem amigos, é respeitado,
e ainda consegue concretizar alguns sonhos, algumas metas pessoais. Isso traz as realizações pessoais, tem a ver com a hierarquia das necessidades de Maslow, e isso é o ser humano numa abordagem mais humanizada no ambiente das empresas, no ambiente da gestão, e que deve ser pontuado aqui por nós. Ok? Alguma pergunta? Professor, Oi, Pedro. falar aqui das empresas, dos empresários, um negócio que eu estava pensando aqui, que eu achei bem interessante, de vez em quando eu olho, é porque tem empresas que ela oferece refeitório, cesta básica, plano de saúde, e tudo isso, no final das contas, tem trabalhadores, funcionários que pensam que é a empresa que dá, né? Mas, na verdade, no fim do mês, a gente vai ver, está lá no chequezinho, um pouco, cesta básica, tudo pago. Aí a gente diz, não, mas é pouquinho, é pouquinho. Aí onde entra o empresário, né? Isso, na verdade, isso aí eu acho que ele já é tudo calculado, porque, tipo assim, é pouquinho para mim, que é só uma pessoa, mas junto uma empresa de 10 mil, 20 mil funcionários, não vai dar para essa empresa. Aí eu acredito que empresários as empresas são assim, eles dão com a mão, mas ao mesmo tempo tiram com a outra, né? Eles não são bestas de dar as coisas totalmente de graça. É muito pertinente o comentário do Pedro. Inclusive, Pedro, anote aí um ponto. Hoje eu estou oferecendo um ponto para quem participa, para você, para os outros que participaram, porque normalmente o empresário, de fato, não dá nada de graça. Existem aqueles, sim, que oferecem benefícios, certo? Mas, principalmente no tempo de escassez, como é esse tempo que a gente está vivendo, a tendência é que o empresário procure cada brecha na lei. Então, por exemplo, às vezes você diz assim, a minha empresa é muito boa porque a minha empresa oferece refeição, ou vale refeição. Na verdade, toda empresa é para oferecer refeição para uma jornada integral. Então, se você tem uma jornada integral de trabalho de 8 horas por dia, ou escalonada, mas que seja integral, toda empresa é para oferecer refeição. Isso não é uma coisa que a empresa faz por caridade, não é? Agora, hoje, a legislação está afrouxando muito, infelizmente, né? De uns tempos para cá, de uns anos para cá, a nossa lei tem afrouxado, principalmente na relação trabalhista. E aí hoje nós temos empregos onde você pode ganhar menos de um salário mínimo, onde você trabalha poucas horas por semana e os empresários acabam se valendo disso para não te dar o vale-refeição, para não te dar o almoço, para não te dar, né? Então, às vezes, você trabalha as mesmas 8 horas por dia, mas você trabalha em 2 ou 3 empresas diferentes. Aí nenhuma te dá a refeição. Aquela história, né? O gato que tem muitos donos morre de fome. Né? Tem essa expressão que diz assim. Então, é verdade. Ou então o vale transporte, né? O auxílio combustível que muitas empresas dão, mas ao mesmo tempo, como disse o Pedro, dão com a mão e tira com a outra, porque desconta 6% do teu salário. Às vezes compensa receber o vale transporte. Às vezes não compensa. Você tem que calcular e ver se você quer ou se você não quer vale transporte, porque tem um desconto de 6%. Aí você precisa calcular se 6% do teu salário é mais ou é menos do que o valor recebido, né? Porque às vezes você tem um prejuízo. Tem outros descontos, mas aí são descontos que geram benefício que tem que existir mesmo, como o desconto do INSS. Aí tudo bem, porque é um desconto previdenciário que ele vai te gerar um benefício lá no futuro, que é a tua aposentadoria, ou então gerar uma seguridade para você. Mas tem descontos que são absurdos. Por exemplo, eu sou professor, e se eu for prestar uma aula avulsa numa empresa, a empresa tem o direito de descontar 5% do meu ganho só de ISS, que é um imposto que vai para a prefeitura local. E eu não ganho nada com isso, certo? Algumas descontam INSS, ISS e outros, né? Então, por exemplo, se eu era para ganhar R$100, às vezes eu vou ganhar só R$80 ou menos, porque, né, existe essa parte. Existe uma parte também, como você falou, que pode ser dada a... Tem empresas que dão um benefício a mais, isso faz parte da cultura empresarial, e isso pode fazer toda a diferença em determinada empresa, quando você recebe uma cesta básica mais substancial, quando você tem ali alguns auxílios, né, que podem ser incrementados, e tudo precisa ser bem observado. Claro, num tempo de escassez e crise, nós queremos mais a oportunidade de trabalhar, né? Mas mesmo assim precisamos observar essas necessidades
que são abordados aí na administração mais humanizada, certo? Alguém mais quer comentar? Temos poucos minutos para finalizar. A maioria das empresas hoje, elas só visam o número. A maioria das empresas hoje só visa o número, professor. Sim. Só visa o lucro e o salário sempre só faz diminuir, entendeu? Só visa cobranças. Verdade. É por isso que existe a lei, né? O empresário, a princípio, ele só quer lucrar mesmo. Se ele pudesse não te contratar e colocar uma máquina que fosse mais barata do que você, ele colocava a máquina. Né? Por isso que existe a lei, a questão desse equilíbrio da sociedade. Infelizmente, a sociedade ainda vive esse conflito capital-trabalho, trabalhador e patrão, operário e empregador. Né? Há esse conflito, porque a empresa ela quer o máximo de lucratividade e o trabalhador quer o máximo de benefício. Onde é que a gente fica em tudo isso? A gente precisa equacionar isso. Nem tanto, nem tão pouco. Nem 8, nem 80. Se você deixar, o empresário suga tudo de você. Mas, por outro lado, tem trabalhador que, se a empresa deixar, suga tudo da empresa. Qual é o certo? Meio termo. Em que você trabalha, produz bastante, mas que também é recompensado por isso. Né? Aí que entra a necessidade das leis, dos governos e das instituições que representam essas forças, como, por exemplo, os sindicatos. Infelizmente, nos últimos anos, os sindicatos perderam força e as leis trabalhistas foram flexibilizadas. Né? Então, o trabalhador ele perdeu espaço até na justiça do trabalho. Alguns anos atrás, se você entrasse com um processo na justiça contra a empresa, o juiz do trabalho ele dava preferência para o trabalhador. E mesmo que você perdesse o processo, tudo bem. Você não tinha que pagar nada. Hoje em dia, olha como é que foi invertida a situação. Se você entrar hoje com processo contra a empresa, processo trabalhista, por exemplo, se você perder, a justiça exige que você pague as custas do processo. Então, por exemplo, por alguma razão você acha que foi injustiçado, que foi demitido, que não recebeu todos os direitos, aí você entrou com processo. Se você perder, a justiça, além de não te dar nada, exige que você pague as custas daquele processo, que pode ser um valor até alto para quem perdeu o emprego, por exemplo. Então, nós estamos vivendo tempos bem perigosos para o trabalhador, vamos dizer assim, para os empresários também, né? Porque tem crise econômica e tudo mais, mas a gente precisa ficar muito atento porque a sociedade em geral perdeu muitos direitos de alguns anos para cá, né? E aí é sempre um jogo de força, os direitos diminuem, depois aumentam quando tem outros movimentos, né? A gente requerendo isso, tá certo? Márcio, você vai ganhar um ponto pela sua participação. Mas alguém, só temos 1 minuto para finalizar. E lembrando que amanhã, domingo, é mais cedo, às 8 horas em ponto, e às 7h45 o link já está disponível, certo? Então acordem bem mais cedo, porque bem mais cedo estaremos aqui. Alguém mais quer fazer um comentário final? Bom, então eu só tenho a agradecer a participação de todos, né? Dizer que nós precisamos manter a nossa motivação, manter o nosso entusiasmo e continuar interagindo. E amanhã estaremos juntos novamente na disciplina de gestão aplicada número 2. Tá joia? Essa disciplina são 2 finais de semana, então vamos ficar juntos esse final de semana e o próximo. Não perca as avaliações, não perca o dia da prova e nem o trabalho que eu ainda vou passar, certo? Fiquem atentos em relação a isso. Ok? Obrigado por tudo. É um prazer estar de volta aqui com vocês. E até amanhã. Até amanhã, professor. Boa tarde. Valeu, professor. Até amanhã. Valeu, professor. Até amanhã. Valeu, professor. Até amanhã. Auxílio, a fotinha, pô. Auxílio, a fotinha.